Olá, me chamo Vicência Nívia e vou falar um pouco sobre a reforma psiquiátrica que ocorreu aqui no Brasil. De antemão, Felipe, que é o pai da psiquiatria, defendia que a cura da loucura deveria ocorrer por meio do tratamento moral, que consistia em uma ampla pedagogia normalizadora, com horários e rotinas rigidamente estabelecidas, medicamentos receitados somente pelo médico e atividades de trabalho ou lazer. Ou seja, a criação de manicômios como uma alternativa para o tratamento adequado dessas pessoas com transtornos mentais. No entanto, isso não ocorreu como ele planejava, pois os indivíduos que ali estavam eram submetidos à violência asilar. E um dos exemplos que a gente pode citar é o Hospício de Barbacena, né? O Colônia, que ficou mais conhecido pelo seu Holocausto de Barbacena devido à sua superlotação. E lá não era colocado apenas pessoas com transtornos mentais, e sim pessoas que tinham problemas diante da sociedade, como mulheres adúlteras, meninas que engravidavam na adolescência e não sabiam quem era o pai, homens que furtavam, e todas essas pessoas que tinham esses problemas diante da sociedade, fora outros, né, eram colocados nesses recintos para serem tratados como loucos. E um ponto importante no Hospital de Colônia é que ele foi o primeiro hospital público de psiquiatria fundado em 12 de outubro de 1903, em Barbacena, Minas Gerais. E isso foi tudo como, entre aspas, né, um prêmio de consolação, pois essa cidade havia perdido para Belo Horizonte a disputa pela capital do estado. E aqui a gente vai dar continuação ao nosso processo de reforma psiquiátrica aqui no Brasil. O início desse processo da reforma psiquiátrica é contemporâneo da eclosão do movimento sanitário nos anos 70, em favor da mudança dos modelos de atenção e gestão nas práticas de saúde, defesa da saúde coletiva, equidade na oferta de serviços e protagonismo dos trabalhadores e usuários nos serviços de saúde, nos processos de gestão e produção de tecnologias de cuidado. E aqui eu coloquei um ponto importante, que é a crítica do modelo hospitalocêntrico que ocorreu entre os anos de 1978, né, entre 1991. O Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental, o MTSM, que essa era a sigla deles, é a sigla, né, através de vários campos de luta, passa a protagonizar e a construir, a partir deste período, a denúncia da violência dos manicômios, da mercantilização da loucura, da hegemonia de uma rede privada de assistência e a construir coletivamente uma crítica ao chamado saber psiquiátrico e ao modelo hospitalocêntrico que aqui existia, na assistência de pessoas com transtornos mentais. E a experiência da Itália, né, italiana, antes de ocorrer aqui no Brasil, houve esse processo lá na Itália, foi desinstitucionalização em psiquiatria e a sua crítica radical aos manicômios, né? Foi inspirado aqui no Brasil. O segundo congresso do MTSM, que é a sigla dos Movimentos dos Trabalhadores em Saúde Mental, em 1987, adota o lema "Por uma sociedade sem manicômios". Neste mesmo ano, é realizada a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental no Rio de Janeiro. Neste período, são de especial importância o surgimento do primeiro CAPS no Brasil, na cidade de São Paulo, em 1987, e o início de um processo de intervenção em 1988 da Secretaria Municipal de Saúde de Santos, em São Paulo, em um hospital psiquiátrico, a Casa de Saúde de Anchieta, que ali, naquele local, foi identificado maus tratos e morte de pacientes. E esta intervenção, com repercussão nacional, que demonstrou de forma inequívoca a possibilidade de construção de uma rede de cuidados efetivamente substituída do hospital psiquiátrico. E é nesse período também que são implantados no município de Santos núcleos de atenção psicossocial, que são conhecidos como os NAPs, que funcionam 24 horas por dia. E são criados também cooperativas residenciais para os egressos de hospitais e associações. A experiência do município de Santos, né, passa a ser um marco da reforma psiquiátrica
brasileira e trata-se da primeira demonstração de uma grande repercussão de que a reforma psiquiátrica não é apenas retórica, né? Não foi apenas retórica, mas sim uma possível e inexequível reforma. Já também no ano de 1989, junto com a criação do NAPS, né, da entrada no Congresso Nacional o projeto, né, esse projeto famoso da lei do deputado Paulo Delgado, do PT, que propõe a regulamentação dos direitos das pessoas com transtornos mentais e extinção progressivamente dos manicômios do país. E é daí que a gente vê que é o início das luzes do movimento da reforma psiquiátrica, tanto nos campos legislativo e também no campo normativo. E com a Constituição de 1988, né, que foi nesse período que foi a criação da Constituição de 1988, é criado o SUS, Sistema Único de Saúde, que é formado pela articulação entre a gestão federal, estadual e municipal, sob o poder de controle social exercido através dos conselhos comunitários de saúde. E outro tópico importante que eu coloquei foi o início da implantação da rede extra-hospitalar entre os anos de 1992 e 2000. Que a gente vai começar que a partir dos anos de 1992, os movimentos sociais foi inspirado pelo projeto de lei Paulo Delgado, né, criado aqui entre os anos de 1978 e 1991. Foi criado entre esse período, certo? Que consegue aprovar em vários estados brasileiros as primeiras leis que determinam a substituição progressivamente dos leitos psiquiátricos por uma rede integrada de atenção à saúde mental. Ou seja, não é em todos os estados, mas sim em alguns. E a partir deste período que a política do Ministério de Saúde para a saúde mental, acompanhando as diretrizes em construção da reforma psiquiátrica, começa a ganhar contornos mais definidos. É na década de 90, marcada pelo compromisso firmado pelo Brasil na assinatura da Declaração de Caracas e pela realização da segunda Conferência Nacional de Saúde Mental, que passam a entrar em vigor no país as primeiras normas federais regulamentando a implantação de serviços de atenção diária fundadas na experiência do primeiro CAPS e NAPS, né, que foi lá no nosso primeiro tópico, e Hospital Dia, e as primeiras normas para fiscalização e classificação dos hospitais psiquiátricos. No entanto, é neste período que é identificado, né, com a expressão do CAPS e do NAPS, vai ser descontínuo, né, porque as novas normatizações do Ministério de Saúde, em 1992, embora regulamentassem os novos serviços de atenção diária, elas não instituíam uma linha específica do financiamento para o CAPS e do NAPS. Do mesmo modo, as normas para fiscalização e classificação dos hospitais psiquiátricos não previam mecanismos sistemáticos para a redução dos leitos. E é ao final deste período que o país tem um funcionamento de 208 CAPs, mas cerca de 93% dos recursos do Ministério da Saúde para a saúde mental ainda não são destinados para os hospitais psiquiátricos. Por isso, há essa descontinuidade. E outro tópico aqui importante é a reforma psiquiátrica depois da lei nacional, que é somente no ano 2001, após 12 anos de tramitação do Congresso Nacional, que a lei Paulo Delgado é sancionada no país. E a aprovação, no entanto, é de substitutivo do projeto de lei original, que traz modificações importantes no texto normativo. Assim, a Lei Federal 10.316 redireciona a assistência à saúde mental, privilegiando o oferecimento de tratamento e serviços de base comunitária. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, mas não institui mecanismos claros para progressiva e extinção dos manicômios. Ainda assim, a promulgação da Lei 10.316 impõe novo impulso e novo ritmo para o processo da reforma psiquiátrica no Brasil. E é no contexto da promulgação dessa lei que é da realização da terceira Conferência Nacional de Saúde Mental, que a política de saúde mental do governo, alinhada com as diretrizes da reforma psiquiátrica, passa a consolidar-se, ganhando maior sustentação e visibilidade. E nas linhas específicas de financiamento são criadas pelo Ministério
da Saúde para os serviços abertos e substitutivos do hospital psiquiátricos e novos mecanismos são criados para a fiscalização de gestão e redução do programado, né, dos leitos psiquiátricos no país. E a partir deste ponto, que a rede de atenção diária da saúde mental experimenta uma importante expansão, passando a alcançar regiões de grande tradição hospitalar, onde a assistência comunitária em saúde mental era praticamente inexistente. E é neste período que o processo de desinstitucionalização de pessoas longamente internadas é impulsionado com a criação do programa De Volta para Casa. Uma política de recursos humanos para a reforma psiquiátrica é construída e é traçada a política para a questão do álcool e de outras drogas, incorporando a estratégia da redução de danos. Realiza-se em 2004 o primeiro Congresso Brasileiro de Centros de Atenção Psicossocial, em São Paulo, reunindo 2.000 trabalhadores e usuários do CAPS. E este processo ele vai caracterizar por ações do governo federal, estadual e municipal e dos movimentos sociais, né, para efetivar a construção da transmissão de um modelo de assistência centrado ao hospital psiquiátrico para o modelo de atenção comunitária, né? Vai haver essa transformação. E o período atual ela vai caracterizar-se por dois movimentos simultâneos: a construção de uma rede de atenção à saúde mental substitutiva ao modelo centrado na internação hospitalar, por um lado, e a fiscalização e a redução progressiva e programada dos leitos psiquiátricos existentes por outro. E é neste período que a reforma psiquiátrica se consolida como política oficial do governo federal. E os recursos dos gastos com hospitais psiquiátricos passam a apresentar cerca de 64% do total de recursos do Ministério de Saúde para a saúde mental, certo? E é com isso que eu finalizo o meu trabalho com essa frase, né? Que a liberdade é o melhor cuidado para as pessoas com transtornos mentais. E é isso. Muito obrigada pela atenção.